Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao curso de violino da Escola de Música Voltel Branco, também conhecido como Conservatório Voltel Branco. Nesta sequência de aulas que nós teremos, nós observaremos, nós estudaremos o método Kaiser, e algumas peças para violino. É importante ressaltar que o estudo de violino na escola de música, também conhecido como Conservatório Voltel Branco, as aulas são semanais de 50 minutos, então todo o nosso planejamento é dentro desse tempo. Bom pessoal, vamos para a lição, que é o que importa. A primeira lição do Kaiser, ela é uma lição, na minha opinião, bem legal de tocar, assim, bem descontraída, Ela é bem gostosa de ouvir. E ela faz algumas exigências, muito interessantes. Nós temos bastante acidentes, nós devemos utilizar muito bem nosso arco, tem a questão da agilidade, da afinação. Então, uma lição bem completa, Claro, porque o Kaiser é um método mais robusto, um método mais avançado de violino. Então, eu gostaria que vocês, alunos da Escola de Música e toda a comunidade que está assistindo, que essa aula aqui, ela necessita de uma bagagem a mais, ela necessita de um conhecimento prévio, necessita que você tenha domínio das técnicas básicas. Então, caso você não tenha, eu indico para você que você assista às aulas das turmas iniciantes, ou às aulas das turmas intermediárias, para depois assistir a essa aula. Bom, então vamos ao que interessa. A primeira maneira de tocar essa lição, número 1, é realizando todas as notas desligadas. Depois, tocando os ligados de duas em duas. Depois, ligando de 4 em 4 colcheias. E assim por diante, ok? Inicialmente, nós não colocaremos as dinâmicas musicais. Forte, fraco, piano, pianíssimo. A princípio não, mas depois sim. Ok? É muito importante observar as questões dinâmicas, porque faz toda a diferença na nossa produção, na nossa estruturação musical, faz parte da nossa vida, música, ok? Então eu vou dar um exemplo agora tocando toda a lição, ok? E depois nós comentaremos alguns pontos importantes.
muito bem, né? Peço desculpa pelas partes que ficaram mais dúbias, né? Um pouquinho ruins, mas faz parte do estudo, né? Então, vamos olhar mais uma vez para a lição, tocando-a um pouquinho mais devagar, ok? Então, acompanhe, na descrição do vídeo tem o método, né? Caso vocês ainda não tenham. Então, na lição número 1, vamos tocar ela é um allegro moderado, mas vamos tocá-la a fim de estudo um pouquinho mais devagar. E vamos comentando as partes importantes. Ok, tudo bem. No segundo, eu toquei o primeiro e o segundo compasso. No segundo compasso tem um decrescendo, né, que eu acabei não realizando, mas tem. Então vamos tocar o mesmo trecho agora com o decrescendo, para a gente ver como fica diferente, né, a composição musical. Então inicia forte e depois decrescendo. Então nós tocamos o terceiro e o quarto compasso, né, sendo que o terceiro compasso tem um crescendo e um decrescendo no mesmo compasso, né? Então vamos fazer apenas o terceiro compasso porque ele é bem importante a fim de estudo, né? Só vou conferir a afinação da corda Ré aqui. Então, observando apenas o terceiro compasso. Novamente. É muito interessante a gente que nessa altura do campeonato você já tem que estar familiarizado, né? Que quando a gente toca trechos em piano, né? Trechos mais com volume menor, a gente toca menos ar, com menos ar. Quando é mais forte, com mais ar, né? Isso que dá o sentido da música, né? Agora, vamos tocar essa lição desligada, tentar tocar o mais correto possível, fazendo forte, fazendo os decrescendos, fazendo os crescendos, né? Os crescendos e os decrescendos, ok? Então vamos lá.
maneira de execução, né? Foi a melhor? Talvez não tenha sido, talvez tenha sido, né? Então, quanto mais praticar, melhor ela sairá, tá? Nós podemos realizar essa lição de várias maneiras diferentes. Uma maneira tocando ligada de duas em duas, ou ligada de em quatro em quatro. Então, maneiras diferentes de afinação, né? Bom, somado a isso, né, nós temos também a questão do repertório, né? Porque nós tocamos a Então, pessoal, a gente está estudando também o Oscar Reading, né? Nós estamos estudando também o Oscar Reading, né, número 35, e a gente precisa tocá-lo, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês estudem o Reading, né, sem colocar muito vibrato, sem pensar em dinâmica, mas apenas tocá-lo, ok? Então, a gente vai tocar, né, a primeira frase dele, todo ele, né, sem pensar numa questão de dinâmica, de interpretação, mas apenas na questão de leitura, né?
Então, pessoal, lembrando que, né, esse compositor é um compositor já do século XX, né? Então ele é um compositor pós-romântico, né? Então muito do romantismo está no traço dessa canção. Eu, na execução, não me preocupei com a questão dinâmica, e é isso que eu quero que vocês não se preocupem nesse primeiro momento. Quero que vocês leiam, quero que vocês toquem com afinação, né? Tem traços muito marcantes de afinação nessa música. Ela pede muito isso, né? É uma lição estudante, né? Então, eu gostaria que vocês observassem essa lição de uma maneira prestando atenção na afinação, ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida nos comentários ou nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo também descritas, tá bom? Obrigado. Até a próxima aula.